Oi, oi, Rose, tá me ouvindo? Tô assim, só ajustando Sim. aqui o volume. Certo. Maravilha. Esperar mais uns 4 minutinhos pra gente começar, Sim, tá bom? maravilha, tudo bem. A coisa boa é de ser pontual, né? O povo já tá aqui dizendo, começou antes. Tira a mão da boca. Como é que tá por aí, Rose? Essa situação. Fortaleza é uma panela de pressão, né? Então é Uhum. um clima tenso permanentemente, mesmo em casa. Para quem consegue, né? Para quem tem conseguido ficar em casa, tem sido um momento tenso, tem sido um momento pesado Uhum. para viver o cotidiano, principalmente. Até para fazer Uhum. home office também. Além de tudo, uma questão séria aí socioeconômica, né, de fundo, muitos setores Uhum. parados e também ainda bem que tem muita mobilização, né, para as comunidades que estão Isso, sofrendo diretamente. isso. Aqui eu entrei em contato hoje com o Rafael Vilar, que é o defensor do Nudem, para saber como é que está a situação. E aí ele falou que as denúncias elas estão mantendo uma certa. Não, não tem aumentado, mas ele acredita que vai aumentar. Mas ele acha que também isso é porque os atendimentos presenciais estão suspensos, né? Então ele acha que isso dificulta também nesse processo de denúncia, nesse momento. Isso. Eu vou dizer mais tarde, mas aqui também em relação ao juizado da violência doméstica e familiar. Houve como se fosse uma manutenção do número, mas se a gente Uhum, pensar no cenário e no atendimento relativizado, né, o atendimento uhum, presencial, é um aumento, né, porque haveria, isso, teoricamente, uma diminuição desse isso. fluxo, pelo menos. E Vamos aí, aguardar isso. sim, tranquilo demais. A gente aguarda uns 2 minutos, aí inicia, tá bom? Se Tá, apresentando. A Rose maravilhosa, Jordana, falando. Jordana que é maravilhosa. Hélio Marco Otávio. Vai já A gente, começar. é, Alguém já começou. a gente vai começar agora. A alteração feita na Lei Maria da Penha, a do Podemos dia falar. 3, né? Que foi a obrigatoriedade dos homens no serviço de acompanhamento, foi isso? Já ia perguntar, porque houveram muitas alterações recentes. E aí o que eu posso Eu dizer vi sobre isso é que a gente tem sempre um cuidado, assim, acho que todo movimento de mulheres, porque a Lei Maria da Penha foi construída num amplo processo de discussão, de debate, né, elaboração mesmo. Teve um consórcio de organizações que fez um anteprojeto, né? Depois ele passou por várias comissões, houveram várias audiências públicas e do ano passado para cá já houveram várias alterações assim, de cima para baixo, né? Com uma Uhum, caneta ali e sessões assim uhum, rapidamente acontecendo, votações às vezes até garantidas e isso independente do teor da alteração, é preocupante, porque isso.
Seria muito importante ouvir o movimento de mulheres, ouvir os serviços, ouvir as especialistas, né? Ouvir todos os setores, realmente. A alteração que eu vi, que eu tomei conhecimento, inclusive hoje, que foi até o Rafael Vilar que me passou, foi isso mesmo, do atendimento psicossocial, da obrigatoriedade dos homens, no caso, os autores da violência, Sim, dessa obrigatoriedade em participar de serviço de acompanhamento, né, e atendimento isso. psicossocial. É. Foi o que eu Muito vi. embora na prática, especialmente os juízes e juízas dos juizados, né, especializados na violência doméstica, na prática, já há, né, assim, uma determinação, assim, por mais que não seja, não tenha um caráter de obrigação coercitivo, mas quando a juíza despacha dizendo para encaminhando, né, um ofensor, um agressor para um grupo, seja lá qual for, a pessoa se sente, né, necessariamente um quanto compelida a ir. Então, na prática, isso já é uma prática. E o que eu posso dizer também é que não é uma prática muito bem sucedida, porque as pessoas não vão por adesão a um processo, talvez, terapêutico, né? Mas elas vão porque estão realmente compelidas ali por uma, embora não seja uma ordem, mas por uma determinação da justiça. Então, eu não sei do potencial de resultados dessa medida. Aqui Mas no, tudo bem. no, Aqui no Cariri, houve uma iniciativa por parte da Prefeitura de Juazeiro do Norte, mas assim, não tem como a gente avaliar ainda os efeitos disso, porque foi o primeiro grupo agora que acabou, mas não tem como a gente avaliar se isso foi efetivo ou não, né? Porque a gente ainda não tem ainda dimensão de como vai ficar ou como ficou o comportamento desses autores de violência. Sem dúvida. Fora que é um largo processo e às vezes é um Sim. pouco romantizado de que basta um homem sentar num grupo e conversar com um profissional, e nunca mais ele vai estar envolvido em nenhuma situação de violência, né? Isso é muito Exato. complicado. É uma presunção assim, Exato. muito grande sem nenhuma garantia, né? Não que eu tenha conhecimento de efetividade, não dessa forma. Muito embora seja assim muito importante e necessário que né, os serviços públicos, principalmente ressaltando o papel do Estado, pense em metodologias, né, de trabalho com os homens que já se envolveram ou que estão em alguma situação de violência, né, na condição de agressores, de ofensores. Isso. É um trabalho que deve ser feito desde a infância, na verdade, né? É esse trabalho de construir novas formas de masculinidade. Tem que ser feito, pensado a partir da infância ainda. Não tem como a gente pensar que vai ser efetivo trabalhando só o adulto e nessas condições. Aliás, sobre masculinidade, quem tiver interesse, quiser me mandar o e-mail, eu posso repassar um material que eu tive acesso recentemente de uma organização da sociedade civil em Nicarágua sobre masculinidade. São alguns manuais e alguns relatórios também de trabalhos com homens. E aí desmistifica várias ideias que a gente tem sobre trabalho com homens, inclusive que nós precisamos de homens para fazer isso. Precisamos de Sem dúvida. homens que estejam, Sem né, dúvida. animados, interessados e para criar esse Uhum. canal aí de dialogar sobre que masculinidade é essa que a gente pode construir. Uhum. Eu gosto muito do que a Bell Hooks escreve, porque ela inclui o homem nessa responsabilidade, né? Não dá para a gente pensar numa transformação da sociedade, desse ponto de vista do pensamento feminista, sem incluir os homens nessa mudança de realidade, né? Vamos começar? Já Vamos! começamos, né? Nós Vamos já para a parte da começamos sem apresentação. começar, gente. Olha a Exato. Vamos. Bia, Larissa, Gaspar, maravilhosa, a É, Maiara. então, Thalita aí falando, Thalita maravilhosa também. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Rayane, eu sou conselheira na atual gestão do Conselho Regional de Psicologia, a 11ª Região. Também estou como membra da Comissão de Direitos Humanos do CRP 11. E aí a gente pensou
nessa live com esse tema, né? Porque o número de violência doméstica tem aumentado nesse período de reclusão. A gente adotou um discurso que a casa é o melhor lugar para ficar, o ambiente mais seguro, mas não para todas e não para todos, né? E aí a gente pensou em abordar esse tema que está sendo essencial a gente discutir. E eu pensei na Rose. A Rose, ela esteve aqui no Cariri, eu moro no Crato. A Rose esteve aqui no Cariri com a gente, eu também sou da Frente de Mulheres. E nesse movimento do 8M, eu participei enquanto conselheira também. E ela esteve aqui com a gente dando suas contribuições. A Rose, ela é advogada do Fórum Cearense de Mulheres. E aí vai estar com a gente hoje discutindo sobre essa realidade da mulher das mulheres, na verdade, né? A gente não existe uma categoria única de mulher. E aí a gente vai conversar um pouco sobre essa situação de violência doméstica nesse contexto de pandemia. Boa noite, Rose. Boa noite. Eu coloquei meu e-mail para o assunto antes de começar, mas depois eu posso disponibilizar, enfim, para você, Rayane, para quem perguntar no Instagram, ou pode me perguntar né, por direct também, tá? Eu posso repassar esse material com certeza. É em espanhol, mas é bem, bem precioso, assim, bem legal. Boa noite de novo, agora começando de verdade, né? E me apresentando, né? Só complementando a apresentação. Eu sou feminista antes de tudo, né? Depois eu me tornei advogada e depois também nesse fazer profissional, né? É o tema que eu pesquiso, né? Eu sou mestranda, aluna da UFC, e eu estudo feminicídio, né? E eu sei que é um tema difícil, delicado, e alguém precisa enfrentar isso. Muitas de nós temos, né, feito isso porque a gente precisa também entender a morte para conseguir pensar em vida, né? Que vida que nós mulheres queremos. E aí eu integro o Fórum Cearense de Mulheres, que é no Ceará a AMB, que é a Articulação de Mulheres Brasileiras, é um dos mais antigos, talvez, movimentos de mulheres no Brasil. Mas também, né, nessa condição como advogada popular eu trabalho, né, e aí mais profissionalmente mesmo, para além da militância, num projeto que aborda gênero e educação no sertão, né, que é o projeto Contexto, através do Instituto Maria da Penha, que aí tem uma atuação bem setorizada no território do Sertão dos Inhamuns e Sertão de Crateús, mas que enfrenta também, né, essa questão de debater gênero na escola e do fortalecimento dos conselhos de mulheres. E aí, né, eu não sei se a gente já começa, Rayane, ou se tu quer trazer algumas perguntas. Eu trouxe aqui alguns pontos, né, que eu considerei assim, fundamentais para a gente tocar, né, sabendo que uma live não é a mesma coisa que um debate presencial, mas que a gente pode trazer questões que são bem importantes. Só fazer uma. Uhum. Né, você inicia, né? A gente já tinha conversado, inclusive, anteriormente, para ver como é que seria esse roteiro. Mas, assim, só para pontuar que quando a gente fala sobre violência doméstica, sobre mulher, a gente não fala só de um modelo de mulher, né? Então, é preciso considerar que a violência, ela atravessa a mulher sob diferentes dimensões, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente aponta para diferentes dimensões do sofrimento. Não dá para apartar do ponto de vista de classe, não dá para apartar do ponto de vista de raça. E aí é essencial a gente iniciar esse momento fazendo essa consideração. Exatamente. É isso. E aí eu pensei em trazer três grandes aspectos, né, para a gente pensar. Primeiro, a casa, depois a pandemia e depois a violência, né? E considerando esses como três fatores, né, que vêm aí se articulando na realidade, na vida das mulheres, na verdade, nós, mulheres. E aí, a casa, né? Que casa é essa que a gente está falando? A casa é um espaço que ou deveria ser o espaço de aconchego, proteção, refúgio, mas será?
será que essa casa, né, ela é um lugar seguro para nós mulheres? E aí a gente não precisa fazer muito esforço para perceber que ela nunca foi esse lugar Uhum. de segurança absoluta para nós mulheres, porque desde a infância, né, nós mulheres, meninas, nos deparamos com inúmeras situações de violação de direitos e violência, né? Mais de 70% dos casos de violência sexual contra crianças acontecem dentro de casa, né? Da mesma forma, e aí a questão de gênero é determinante, mais de 70%, 73% das vítimas são meninas. Então, é uma violência que está enraizada na nossa condição de menina, né, de mulher, numa questão de gênero. Então, não tem como dizer que antigamente a casa era segura e agora não é mais. Na verdade, nunca foi. E uma vez adultas, nós mulheres também continuamos tendo essa casa como um lugar de risco potencial. Obviamente que eu não estou falando de todas as casas ou de todas as mulheres, mas numericamente isso é tão significativo que me permite sim dizer que a casa é um lugar que não é seguro, né? A rua tem também os seus perigos, o transporte público tem seus perigos, o trabalho tem suas questões, mas a casa também tampouco é livre de uma possibilidade real de violência. E aí tem uma pesquisa do IPEA que revela que 39% dos homicídios de mulheres, e aí não só dos feminicídios, ocorreram dentro de casa. É bem significativo. Né? A gente não tem um dado da mesma equivalência para o feminicídio, mas pelo menos 7 em cada 10 feminicídios, né? A gente não tem um dado exato, são dados de estados, né? Do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que fizeram pesquisas específicas sobre isso, ocorrem dentro da casa da vítima. Então, a casa, ela é um lugar da violência letal, e ela também é um lugar da violência psicológica, da violência moral, né? De toda essa violência que simbolicamente, mas que também concretamente destrói a nossa condição de mulher e a nossa dignidade, né? De vida e existência. Então, Rose, e aí quando eu falo de... só uma consideração. Sim, sobre isso que tu tá falando, né? Sobre a casa. Eu gosto muito de uma fala da Safiotti, quando ela discute sobre gênero, patriarcado e violência, né? Porque muita gente, quando vai pegar a questão de estatísticas, querem justificar que o número de homicídios, né, em geral, acomete mais a figura masculina. Mas aí a Safiota, ela faz um apontamento que esses homicídios e assassinatos, enfim, que acontecem no espaço público, eles acontecem sem uma rotinização, né? Diferente da violência doméstica, que ela assume esse caráter de rotinização. Então, a violência ela vai estar atingindo a mesma vítima, diferente de outros tipos de violência que acometem pessoas variadas, né? Então a gente tem essa caracterização também quando se fala em violência doméstica. Exatamente. E aí, nesse sentido, as outras situações que envolvem crimes violentos, letais, intencionais, né? Só complementando o que tu trouxe, elas estão sem critérios geográficos, né? Elas são realmente aleatórias, né? A violência Exato. doméstica e familiar contra a mulher, ela não é aleatória, né? Ela tem uma estrutura, como você disse, um roteiro, mas além disso também o Estado sabe o nome e o endereço das mulheres que podem morrer a qualquer momento. Apesar de muitas vezes o discurso do Estado, a máquina do Estado, né, ser de reforçar a ideia de que as mulheres não procuraram os serviços, de que as mulheres, né, não fizeram denúncia ou qualquer coisa que valha, na verdade, é muito improvável que nenhum serviço que essa mulher passou tenha tido com isso. Por exemplo, ela foi no posto de saúde e ninguém percebeu, né? Ela foi na escola deixar o filho e estava com uma mancha no olho, ninguém percebeu. Então, assim, e é por isso que nós defendemos que o feminicídio é um crime de Estado. Porque ele é evitável à medida, né, que há uma série de possibilidades e de medidas que o Estado pode adotar para não
acontecer esse resultado mostra. Voltando àquele ponto que eu trouxe, né, de falar da casa, eu queria dizer, depois de falar tudo isso, do simbólico e do concreto que a casa representa para nós mulheres, eu quero dizer, e não poderia deixar de dizer, que a casa, e aí quando eu falo casa é a moradia digna mesmo, não é um direito para todas as brasileiras, né? Eu tenho evitado falar de privilégio, porque ter casa não é um privilégio, ter casa é um direito. E aí, as mulheres, né, não é para todas as mulheres que esse direito é garantido. E muitas vezes, e muitas mulheres, milhares de mulheres, ou estão em situação de rua, ou vivem em algo que nem de longe a gente pode associar essa sensação de proteção e aconchego de casa que a gente falou no começo. Então, não dá para dissociar, né? Quando a gente fala de isolamento e de quarentena e do espaço da casa, sem dar conta que sem relativizar esse conceito de casa, inclusive, né? E dar a ele a dimensão que ele precisa quando tem uma série de condições socioeconômicas que determinam, por outras razões, a situação de violência, né? Muito embora não seja exatamente isso que determine se uma mulher vai sofrer violência ou não, né? São outros fatores, mas a gente vai chegar já já lá. O segundo ponto que eu queria trazer era a própria pandemia, né? E a situação que um vírus, né, um inimigo invisível, trouxe ao mundo, né, e ao nosso país, o Brasil. E aí, quando a gente fala de doença, a gente necessariamente tem que falar de cuidado. E, historicamente, quem exerceu o cuidado? As mulheres, né? Nós, mulheres. Nós somos socializadas para o cuidado, para exercer o cuidado sobre nós, sobre os nossos, sobre os outros, as outras também, né? E aí, tem um artigo da Débora Diniz, que eu queria sugerir que vocês também lessem, que saiu hoje. Na verdade, não é um artigo, é uma entrevista, porque é tão denso que parece um artigo mesmo. Que ela fala da chamada economia do cuidado, né? E como essa economia do cuidado é abalada por essa sensação de desamparo que a gente tem na vida real das mulheres, né? Porque, por mais individual que esse cuidado seja exercido, ele é, por natureza, um processo coletivo, onde as mulheres, nós mulheres, nos alimentamos mutuamente, né? As vizinhas, as netas, as avós, as tias, as mães, as amigas, e formando realmente uma rede. Como essa rede existe numa situação de isolamento, né? Pensando ainda mais a realidade, principalmente das mulheres trabalhadoras, que essa rede ela acaba sucumbida pela situação de isolamento. E muitas dessas mulheres que têm, por exemplo, nas mães e nas avós, a garantia de poder sair para trabalhar e deixar o filho aos cuidados, né, não podem fazê-lo nesse momento. Porque, inclusive, tanto elas estão distanciadas dessas mulheres, né, da família, as mães e as avós, como estão sem o amparo do Estado, né, porque não estão funcionando creches, nem escolas e nem nada. Então, a Débora, ela traz essa ideia de desamparo, e é um desamparo no sentido mais amplo mesmo. Não é só no sentido da solidão e da melancolia, mas da solidão de sozinha enfrentar a vida, enfrentar os processos, as dificuldades, os desafios, a maternidade, mas também as dificuldades econômicas, a sobrevivência, o racismo, né, os perigos, enfim, todas as questões que se articulam, né? E aí, obviamente, que essas regras, né, do distanciamento social colocadas, elas têm pressupostos científicos de que todo mundo tem casa, de que todo mundo tem uma boa casa e que todo mundo tem um suporte em uma rede, e isso não é definitivamente universal, nem uma realidade de todas as mulheres. E aí, por último, né, para chegar no ponto da violência. Eu não gosto, né, de falar de violência sem antes dizer a ladainha de sempre. É uma ladainha mesmo, porque é um pressuposto indispensável que, porventura, assim, a gente pode esquecer, mas não pode perder de vista em momento nenhum. O patriarcado é um sistema que opera em todas as esferas da nossa sociedade
e que está alicerçado no racismo e no sistema capitalista. Então, o patriarcado racista e heteronormativo, né, que está aí posto nas estruturas de poder, né, está aí posto na forma como funciona a máquina do Estado, está aí colocado também nas nossas relações sociais, é ele quem alimenta cotidianamente a existência do que o Código Penal chama de menosprezo à condição de mulher, mas do que nós feministas chamamos há muito tempo de subjugação, né? E está expresso no feminicídio, aquilo que a gente falou no comecinho, mas também nas narrativas, né, dos espaços, das pessoas, principalmente aquelas que estão nos espaços de poder e decisão. Então, as falas, né, e aquilo que os discursos vêm alimentando cada vez mais são, de fato, a mola, né, que faz funcionar aí a engrenagem do patriarcado racista e heteronormativo. E aí, assim, dizer que essa violência ela é contra mulheres e meninas, sim, né? Na verdade, em Fortaleza, a gente vive um momento bem preocupante. Eu queria sugerir também, quem quisesse pesquisar mais sobre isso, visse o site do Comitê Cearense de Prevenção a Homicídios na Adolescência. Esse comitê é ligado à Comissão de Direitos Humanos, mas tem uma série de atores, né, da sociedade e da sociedade civil que vem debatendo mais fortemente o aumento significativo que houve de feminicídio, na verdade, de homicídios de meninas de 10 a 19 anos, né? E a gente precisa debater se é feminicídio ou não, considerando que muitas são as questões de gênero envolvidas nas mortes de meninas. E aí, eu tenho também ouvido muitas denúncias de que nesse tempo de isolamento tem acontecido muitas violências contra crianças e adolescentes, né? E aí eu não sei bem dados sobre isso, mas subjetivamente na vida eles têm me chegado e faz parte, né, do roteiro e da conjuntura também de violência doméstica, né? Muito possível que as mulheres também estejam, né, nessa mesma situação. E aí, falar do ciclo de violência, né, que em tempos de isolamento, o ciclo de violência talvez gire mais rápido, né? O ciclo de violência é aquele processo em que a gente reconhece que é como se não tivesse fim, né? É um ciclo porque é uma roda que gira mesmo, que tem um momento de tranquilidade, depois tem um aumento da tensão, tem o ato de violência e depois tem um arrependimento e um comportamento carinhoso e de novo, né, o aumento da tensão. Então é aquele processo que às vezes a gente não sabe bem como sair, né? Se acabou, se começou. Que E que muitas acaba mulheres sendo. E esse ciclo, né, é importante pontuar que ele, essa, é, realmente esse ciclo ele acaba sendo do ponto de vista mais didático, porque na prática não dá muito para diferenciar em que momento se está desse ciclo, né, quando se fala do ciclo da violência. pode Então, ser tudo ao realmente, mesmo tempo, pode ser tudo ao verdade. mesmo tempo. E aí, a mídia tem noticiado amplamente o aumento, né, o potencial aumento de casos de violência nesse período em que a pandemia está instalada na maioria dos países. Houve, né, um levantamento mais específico sobre isso lá na China, onde começou e onde também tem um tempo maior que está vivenciando. E algumas instituições no Brasil também já se manifestaram, né? O Ligue 180 já falou que houve um aumento de 9% das denúncias nessas últimas semanas, né? Coincidentemente ou não, as semanas em que há o isolamento, né? Em que há está difundido. O TJ, RJ, né, disse que no Rio de Janeiro também houve um aumento de 50% nas solicitações de medida protetiva de urgência, né, que é o Instituto da Lei Maria da Penha, e que é uma possibilidade de resolver a questão da violência de uma forma assim mais tranquila, né, ou pelo menos menos danosa, que normalmente é com a saída do agressor do lar, e aí, né, a resolução, digamos, de uma forma mais, eu não posso nem dizer consensual, porque, né, não tem como falar em consenso em duas partes assim que estão em situações tão desiguais, mas de uma forma que tenha reflexos menos danosos para a vida
de todo mundo. E aí, o TJCE também aqui disse que no juizado não houve um aumento efetivamente, mas que, considerando a circunstância em que o trabalho vem sendo realizado, né, de uma forma teletrabalho, home office, de uma forma remota, houve uma manutenção do número e isso, em alguma medida, pode sim ser visto como um aumento. Sendo que é muito cedo também para a gente dizer que houve um aumento, né? Da mesma forma que há também muitas presunções de que tempo maior de convivência pode gerar mais situações de conflito. E aí eu E não sabe sei que eu em que medida... pensei, uma coisa que eu pensei sobre isso, sobre esse aumento de tensões, gerar um maior conflito, eu lembrei muito de duas, uma série e um filme que retratam realidades distópicas, que foi aquela série Handmaid's Tale, baseado no livro Conto da Aia, e também o filme Bacurau, né? Muita gente fez muitas leituras sobre esse filme Bacurau, mas eu não vi nenhuma análise sobre a figura da mulher. E a figura da mulher no filme é retratada como moeda de troca, né? E assim como na série Handmaid's Tale, a figura da mulher também ela acaba sendo a mais prejudicada, a mais violada nessa dinâmica. E aí assim que a gente iniciou esse processo de reclusão, de pandemia, e que começou a ONU a se pronunciar sobre essa questão do aumento da violência contra a mulher, eu fiz logo essa ligação, né? Como nesse cenário distópico, a figura da mulher ela acaba sendo mais prejudicada. E aí também não teve como não lembrar da frase da Beauvoir, né, que fala que basta ter uma crise econômica, política e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Exato, né? Isso é clássico e nem é batido falar sobre isso, porque é tão real, né? E tão presente e tá aí posto, né, para nós, para nossa compreensão imediata mesmo. E aí a recomendação da ONU Mulheres, ela vem nesse cenário, inclusive, de reforçar o óbvio, né? E de talvez chamar a atenção também dos países de que não dá para, em uma época como essa, não considerar essenciais os serviços de atendimento às mulheres, né? Por mais que sejam pensadas formas e novas estratégias, né, de comunicação e de atendimento, enfim, mas esses serviços, eles não só precisam continuar acontecendo, como as mulheres precisam saber que podem, ainda assim, no meio desse caos, contar com alguém, né? Porque nem sempre as mulheres podem contar com seus familiares, com uma rede, né, de solidariedade. Às vezes ela não está no seu município de origem e aí não tem pessoas em quem confiar. E o Estado precisa oferecer esse espaço, né, aonde recorrer. Até porque, Rose, dentro dessa dinâmica de violência, uma das coisas que a violência psicológica faz é muitas vezes distanciar essa mulher de qualquer possibilidade de rede de apoio, né? Então, ela acaba se distanciando da família, ela acaba se distanciando de amigos e amigas, e aí, realmente, essa rede de apoio, ela é praticamente inexistente. E aí, voltando à questão lá, né, de dividir em três falas, a casa, a pandemia e esse desamparo, né, trazido nesse cenário, é um desamparo não só do suporte, mas esse desamparo também, o desamparo de achar que tem que aguentar tudo sozinha mesmo e dar conta sozinha, porque não vai ter ninguém, porque não vai ter nem delegacia aberta, porque às vezes está com medo também de ir na delegacia, porque tem medo do agressor, tem medo da cidade como um todo e tem medo também do coronavírus. Então, um aumento assim tão potencial, né, de fatores que dificultam ainda mais que as mulheres procurem esses espaços, que na verdade esses espaços já não são tão procurados assim como a gente imagina, né? Porque uma mulher rica, branca, moradora de uma região de Fortaleza, por exemplo, ela, se viver uma situação de violência, contrata possivelmente um advogado, uma advogada, consegue ali uma medida protetiva e resolve tudo com o amparo da justiça, né? A questão da guarda, a questão dos alimentos, bens e não sei o quê. E uma mulher
na periferia, especialmente uma mulher negra, né? E as mulheres negras têm sido vítimas, né? Mais há um aumento, né, da morte de mulheres negras. Numa situação, na mesma proporção, ela vai precisar fazer a rota crítica, muitas vezes, de procurar cada um dos serviços, de ter a porta na cara, né? De tentar ligar 1000 vezes e ficar 40 minutos numa ligação para falar com alguém que também não vai dar uma orientação consistente. Então, a gente precisa que hajam, né, canais eficientes, canais céleres, em que as mulheres possam procurar não só uma orientação confiável, né, em tempos de fake news, mas também um amparo mesmo, né? E aí um suporte, alguém que minimamente cria ali uma sensação, pelo menos, né, de que ela não precisa passar por isso sozinha. Mas, como eu disse, a solidão né, e o desamparo é recorrente nesse momento, e por isso fica tão mais fragilizada, né, a possibilidade de uma mulher realmente sair, romper o ciclo de violência e buscar ajuda. Né? Na verdade, as autoridades não estão superestimando, é verdade. Inclusive, a casa cearense, né, da mulher, ela não está funcionando. Aqui no Cariri, ela nem existe, nunca existiu, né? Em Fortaleza, ela não tá sendo utilizada, foi fechada. E no Cariri, ela sequer existiu, né? O ano passado, o governador falou que ia construir aqui no Juazeiro do Norte, mas até agora não foi construída. E aí já é um outro problema que a gente precisa enfrentar, né? Porque essa mulher não tem para onde ir quando precisa dessa medida protetiva de distanciamento do lar. E a gente sabe também que nesse tempo de pandemia, se não saiu de um ano para cá, possivelmente também não vai sair no próximo, Exato, né? não Porque vai sair, a prioridade dos recursos nunca né? Em nenhuma situação, nunca para nós mulheres. Então é muito difícil a gente pensar que a gente não vai cantar o bolo de parabéns de 2 anos, né? Então é uma situação e aí, enfim, né? Nós mulheres precisamos seguir não só nessa constantemente alimentar essa rede, né? Que é uma rede de contatos, é uma rede de fortalecimento, é uma rede de cuidado também, mas de pensar em como a gente pode construir incidências políticas, né? Estar aqui, por exemplo, né, nesse espaço do Conselho Regional de Psicologia, né, e dialogando com tantas, uma forma de construir incidência política. As outras formas também, nós, o Movimento de Mulheres, também fazemos, né? O monitoramento do funcionamento dos serviços, né? Eu sei que vocês aí no Cariri também fazem, né? Marcam colado no funcionamento das coisas, e é isso que a gente pode fazer, né? Mas também de tentar sempre, né, dialogar com outras mulheres na medida em que, quando nós estamos mais juntas, nós estamos mais fortes, né, necessariamente. E aí, teve uma pessoa que... teve uma pessoa que perguntou se a gente ia falar sobre estratégias de enfrentamento, né, e como especificamente a figura da psicóloga pode ajudar nesse sentido. A gente está vivendo uma situação sem precedentes, né? Essa situação de pandemia, a gente não está partindo de nenhum outro contexto, porque a gente não viveu nenhum outro contexto sequer parecido. E aí a gente está criando mesmo essas ferramentas, obviamente, dentro de todos os limites éticos. O CFP e o CRP não está parando nesses tempos, né? Só buscando alternativas para que esse suporte ele possa acontecer de forma ética. Sim. E aí, assim, é sempre bom a gente lembrar que o código de ética da psicóloga, né, parte do ponto de vista da promulgação de direitos humanos, e que é nosso compromisso atuar contra qualquer forma de violência e opressão, né? Então, a gente já parte desse pressuposto, está nos nossos princípios fundamentais. Só que um outro ponto que é importante também a gente considerar é que, mesmo nesse contexto de atendimento online, todos os outros pontos do código continuam valendo, né? Então, assim,
a gente continua precisando preservar a figura da pessoa que está em situação de violência e respeitar, né, a sua autonomia. E lembrando também dos pontos que pode haver quebra de sigilo, obviamente também respeitando essa autonomia da pessoa que está sob o nosso atendimento, né, sob os nossos cuidados. E aí, assim, algumas coisas a gente pode ir pensando nesse atendimento a essa pessoa, essa mulher, no caso, em situação de violência. Tentar fortalecer as redes, essa rede de apoio, mesmo que de maneira online. Então, assim, tem muita gente que está fortalecendo no sentido de ficar em contato direto, não no caso de profissionais psicólogos, mas, assim, buscando fortalecer essa rede de apoio entre familiares, né, entre amigas, de estar o tempo inteiro em contato com a pessoa que está nessa situação de violência para ficar dando esse amparo, né? No caso de pessoas que têm a possibilidade de se proteger em um cômodo específico da casa, também é uma estratégia, né? Assim, mesmo que a gente saiba que talvez não é ideal, mas nesse contexto é também um caminho a se seguir. Então, assim, são estratégias que a gente precisa ir pensando dentro da realidade de cada pessoa, né? Porque uma pessoa que mora em um único cômodo não tem como eu sugerir que ela se proteja em um outro, por exemplo. Sim, Então, assim, infelizmente, a gente se depara também com limitações, né, do ponto de vista profissional, mas acredito que esses caminhos precisam ir sendo construídos. Opa, esses caminhos precisam ir sendo construídos dentro de todas essas possibilidades que sim, vão surgindo. com certeza. E aí pensar também as mulheres nas cidades, mas também as mulheres no campo, né? Que já Isso, tem aí uma condição, né, de vida que implica em alguma medida, em algum tipo de isolamento, e isso está refletido principalmente em relação a serviços, né? Algumas mulheres precisam andar 100 quilômetros, né, para ter, por exemplo, uma delegacia ou um outro exato, equipamento. E aí essas redes elas vão se constituindo, né, porque é uma condição de sobrevivência mesmo, né? E nós mulheres exato. precisamos disso para continuar, para seguir fortes, né, e vivas. E Uhum, aí, sobre essa questão do trabalho, né, com as mulheres, eu trabalhei por 3 anos num equipamento especializado com uma equipe multiprofissional, né? Eu uhum, era advogada e tinha psicólogas, outras advogadas, psicólogas e assistentes sociais. Esse uhum, trabalho, né, que é um trabalho que cada profissional faz o seu, né, mas também tem uma ação em conjunto, é um trabalho que potencialmente é um suporte ímpar, né, para uma mulher que vive uma situação de violência. E uhum, esse trabalho que, por exemplo, envolve frustrações também, né, quando tu falou essa questão e aí eu me senti na necessidade de ressaltar o quanto é importante a gente entender que a decisão da mulher é soberana em qualquer situação, exato, né? Não só exato, porque a lei está prevendo isso, mas também porque é um princípio, né? É um exato. princípio dessa prática profissional que respeita, né, a mulher na interesse, Uhum, na plenitude daquilo que ela é e representa e como ela se reconhece. Então, por mais exato. que uma profissional esteja acompanhando há X tempo, né, e desenvolvendo vários processos aí para que geram reflexão e que, né, podem, em alguma medida, empoderar essa mulher a sair da situação de violência, é soberana a decisão dela. Né? Eu Exato. profissionalmente, já estive em vários momentos de frustração, porque há uma frustração Uhum, profissional, sim, né? Porque uhum, você acha que moveu com a equipe todos os esforços, né, para contribuir com a história e com a vida daquela mulher, mas em algum momento, né, não era ainda a situação mais favorável para ela e a gente precisa uhum, respeitar e entender isso, né? Entender exato. que tem esses processos e que, na verdade, a gente não tem como garantir que faria diferente ou que, né, porque nós Uhum, temos aí memórias, né? O nosso corpo tem memórias e histórias de sim. vida e uma série de outras variáveis que não a gente não tem como administrar, né? Achando que Uhum, profissionalmente vai resolver tudo. Eu uhum, estou falando isso bem
desse lugar de uma profissional que trabalhou um certo tempo, né, que viveu muito tanto a euforia de uma mulher que rompeu as barreiras, né, quanto a frustração de mulheres que retomaram a relação. E aí a gente pensar que às vezes o mais importante é a gente conseguir fortalecer essa mulher, mesmo que seja para voltar a essa relação, né, que ela tenha um novo, né, que ela esteja realmente num novo momento e que ela possa tocar diferentemente, né, a relação, o afeto, o sentimento e o lugar dela na relação. Sim. Tem gente escrevendo um montão de coisa, eu não consigo ler e falar, não, que é pequenininho. Sem dúvida, o trabalho da psicologia é muito importante. Vocês são profissionais, assim, fundamentais, na verdade. Evitar. Eu acho que dá para não ter, por exemplo, no serviço de atendimento, dá para não ter um advogado. Talvez se consiga as orientações jurídicas de outra forma, mas não dá para não ter profissional da psicologia, não, sem dúvida. Nájila está considerando aí, né, está pontuando que a psicologia faz parte dos serviços essenciais e que essas situações, né, como violência doméstica, também, dependendo da emergência da situação, né, que no caso da violência doméstica muitas vezes é essencial, o atendimento presencial também, né? E quem faz atendimento online dessa demanda precisa necessariamente também fazer o encaminhamento, né, para os serviços de assistência. Então, é importante também lembrar disso. Ela também está falando da rede, né? Os CRES, o CRAS, Centro de Referência da Mulher. Essa rede é fundamental, a existência dessa rede é fundamental. Mas não é uma realidade da maioria dos municípios, né? Eu trabalho no território com 20 municípios, a maioria são de pequeno porte mesmo, e a existência de um equipamento especializado é alguma coisa muito surreal. E aí, Rose, tem mais alguma consideração a fazer? Pronto. Assim, tudo que eu tinha anotado aqui de importante, considerando esse tempo também, né, médio da live aí de 40 minutos, tudo que eu considerei importante, falei, né? Não sei se vocês querem debater mais a questão das mudanças ali Maria da Penha, mas a critério. Assim, só fazer essa pontuação também sobre os tipos de violência, né? Porque tem gente que acha que a violência ela se resume à física, e não. Né? Antes de ser uma violência física, é quase impossível não haver uma violência moral ou violência psicológica, né? Então, a gente precisa lembrar que não é só a violência física que se trata a violência doméstica, né? A gente pode considerar a violência moral, a violência patrimonial, violência sexual, que até você mencionou que tem aumentado bastante, principalmente entre crianças e adolescentes, né? E aí fazer essa pontuação também, que tem esses outros tipos de violência que precisam ser considerados e que muitas vezes, por não serem considerados como o caso de violência psicológica, acaba se agravando para a agressão física, né? Sim. Tem também uma dificuldade que é de conseguir levar as demandas, né, de violência psicológica à frente do ponto de vista da denúncia, porque é algo difícil de constituir prova, né? Em algumas situações, essa violência foi praticada somente na presença de agressor e da mulher. Às vezes, o WhatsApp tem garantido muitos processos aí, porque quando essa ofensa ela é feita, né, no aplicativo e fica registrado, isso acaba servindo como prova. Mas é muito difícil, primeiro, para a mulher reconhecer, porque é muito difícil para uma mulher que projetou naquele relacionamento o seu projeto de vida, né? A centralidade da sua vida está ali naquele núcleo familiar. Então, como
Uhum. admitir que isso, na verdade, está gerando um mal, né? E gerando aí uma série de consequências. A outra questão é, depois de conseguir identificar e conseguir transformar isso em uma denúncia, né? E aí, obviamente, não que eu ache que todos, né, que a via criminal e que a segurança pública e a justiça criminal no Brasil vai resolver todos os problemas, porque não vai, né? Na verdade, o sistema penal já faliu, né? Há muito tempo, só falta fechar as portas mesmo, né? Porque é uma estrutura e a gente tem compreensão disso. A gente, quando eu falo nós feministas, né, e a gente tem inclusive debatido isso. O sistema de justiça Uhum. criminal, ele é uma estrutura do racismo, né, operando para o encarceramento de pessoas, e a gente sabe que pessoas são essas, né, são pessoas negras, são pessoas em situação de pobreza e uma série de outras Uhum. questões. E isso não é o que vai resolver a situação de violência, mas ao mesmo tempo a gente também acredita que situações de violência que não têm uma responsabilização, em alguma medida, né, elas também não têm um bom desfecho. Então, considerando que a violência psicológica, às vezes, né, muitas vezes, ela não vai ter lá o resultado do crime violento, letal, né, mas Uhum. ela também, de alguma forma, elimina, né, mata também a mulher e a individualidade e a identidade, tudo aquilo que ela é. Então, é tão Uhum. danoso quanto, né? A violência moral, nessa questão especialmente de ofender a honra da mulher, né? Que é uma coisa Uhum. que a gente precisa falar sobre isso, porque numa história recente, tem alguns estudos que, por exemplo, falam sobre como eram os julgamentos de feminicídio, apesar de não ter ainda esse nome, Sim. nós feministas já falamos há muito tempo, né, dos crimes contra mulheres, em que era sempre lançado mão, né, desse discurso de que a mulher, na verdade, tinha traído, de que a mulher tinha dado causa, né, e Sim. aí está sempre colocando, né, a honra da mulher como uma Até, questão até o ano de 1890, o crime contra a mulher, que hoje a gente conhece como crime de feminicídio, era justificado como crime passional, né? isso. Então, por muito tempo, se foi autorizado que uma mulher morresse sobre essa alegação de crime passional. É. A Isso violência só contra veio mudar, isso só veio mudar com a Constituição de 88, quando a mulher passou a ser vista como um sujeito de igual direito dos homens, que a gente sabe que não é garantido, né? A gente sabe que tem muita desigualdade ainda, mas a Constituição garantiu isso, e aí só a partir disso que se passou a ter uma diferença nesse olhar sobre o crime direcionado contra a mulher. Tem um estudo da Silvia Pimentel sobre isso, né? Sobre como a justiça olha a mulher que, na verdade, a mulher que já morreu, né? Mas a mulher que sofreu, que foi morta. E aí, nessa questão, tem também muito da violência institucional, né? Quando a própria justiça incorpora isso. Sim. Na verdade, até muito recentemente havia um dispositivo no Código Penal em que considerava a existência da mulher honesta, né? Uhum. Então, se a Sim. mulher for honesta, ela sofreu violência. Se ela não fosse, não era violência, né? Rose, E e aí, sobre essa violência institucional, né, há vários relatos de mulheres negras que, quando chegam no serviço para realizar uma denúncia, elas são vistas como mulheres fortes, que podem suportar mais violência. Então, existe também essa questão do ponto de vista racial, né, que as mulheres totalmente, negras que procuram os dispositivos são vistas como mulheres que podem suportar. totalmente, né? Não só, também não são acolhidas, né? Enquanto uma Sim. mulher, porque não geram uma sensibilização muitas vezes até das profissionais, né? De que é uma Exato. mulher em situação de violência, que aí tem uma questão racial forte. Nesse e em vários outros aspectos, né? Por exemplo, o acolhimento institucional das mulheres em situação de violência, né? Também tem um recorte, né, muito forte nisso. Sim. Tem alguém aqui perguntando sobre o projeto Contexto.
Aí eu queria sugerir seguir a página do Projeto Contexto no Instagram, bem facinho de achar. Tem várias Vocês informações. até fizeram uma live recentemente, não foi lá? Foi a primeira live sobre esse tema. Mas Eu vi. é, aí alguém perguntando se uma mulher sofreu violência pode procurar a delegacia da mulher. Não só a delegacia da mulher, mas qualquer outra delegacia, né? Inclusive, a Polícia Civil tem recomendado o boletim de ocorrência virtual para casos de violência, né? Sim. Assim, fora da situação de pandemia, o boletim virtual ele é utilizado para pequenos furtos, extravios de documentos e valores, enfim, né? É um mero registro, porque quem tem responsabilidade direta sobre aquele registro é quem presta a informação. E aí, o que eu estou vendo, né, embora eu não tenha ainda testado esse serviço ou acompanhado uma situação que concretamente utilizou esse serviço, em que a violência ela pode ser registrada a partir de um boletim de ocorrência virtual, né? Embora, assim, seja um meio um tanto, dependendo da situação, lógico, né? Um tanto frágil, pode ser, sim, uma possibilidade que a mulher pode se valer naquela situação, né? Pelo menos para deixar aquilo registrado. Sobre a questão das delegacias da mulher, nós só temos 10 no estado, né? Então, se a mulher estiver numa dessas cidades, provavelmente, dependendo do horário, ela não vai conseguir atendimento, a não ser que ela esteja em Fortaleza. Porque também teve um comunicado da Polícia Civil que a Delegacia da Mulher de Fortaleza continua o funcionamento normal 24 horas. Nos outros 9 municípios, inclusive no Crato e no Juazeiro, né? Não Não é. 24 horas. E nem final de semana, né? Nem final Feriado de também. semana. Isso. Então, assim, a gente sabe que existe um aumento dessa violência, principalmente no final de semana, e aí a gente só não tem números maiores de denúncias porque esse funcionamento não está sendo garantido toda hora. Isso. E aí, não só uma delegacia especializada, como também uma delegacia comum, né? O registro, assim como a solicitação de medida protetiva de urgência, também pode ser realizado na delegacia comum. E aí, a justiça que está funcionando numa normatização própria, né, em teletrabalho e tudo, ela também pode receber, sim, pedidos de medida protetiva de urgência, né, em todas as comarcas. Não só onde tem juizado da violência doméstica e familiar, que é, na verdade, em Fortaleza e Crato Juazeiro Barbalha, né, mas nenhum território cearense tem uma outra unidade do juizado. E aí todas as comarcas podem receber, sim. Normalmente, quando tem mais de uma vara, né, uma responde diretamente sobre essa questão de conferir as medidas protetivas e de analisar também os processos que envolvem a Lei Maria da Penha. Né? Não é muito difícil, mas é algo que demanda, sim, da gente um monitoramento, né, frequente se essas vias estão funcionando. Né? O que eu estou dizendo para vocês é que o que os órgãos oficialmente colocaram. E a gente precisa, sim, seguir vigilantes, né? Isso. E assim, uma coisa que é importante também a gente pontuar, Rose, é que não há possibilidade de uma pessoa sair dessa situação, de uma mulher, no caso, sair dessa situação de violência sem qualquer ajuda, né? Sem qualquer auxílio. Então, esse auxílio ele é indispensável, esse acolhimento ele é indispensável. A gente se depara, sim, como profissionais, com essa limitação, né? Às vezes a nossa demanda, ela é até a gente percebe que muita coisa é demanda nossa, né? Assim, nessa vontade de estar. Eita, 27 segundos restantes, então, só para finalizar. A gente percebe que existe uma demanda muito grande da nossa parte também, como profissionais, e a gente precisa se deparar com essas limitações, mas é essencial compreender que essa mulher ela precisa sim ser acolhida de alguma forma, ela não consegue se livrar dessa violência sozinha, né? Dessa situação de violência sozinha. 7 segundos, quer fazer alguma consideração? Não, só reforçar